Olá, bom dia, tudo bem com você? Passou bem o final de semana? Eu quero desejar a você uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de respostas. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus projetos, sobre os teus estudos. Que abra a tua mente para que você possa entender ainda mais e tenha sucesso em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Tudo com a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós estamos na leitura do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que é o livro que estamos fazendo o nosso devocional neste mês. E o capítulo 7 é a continuação do capítulo 6, que o capítulo 6 falou sobre Estevão, não é? E vai continuar falando agora o capítulo 7. Então vamos ler. Abra sua Bíblia se você puder, se não você escuta, mas também mantenha junto com você, sabe o quê? Sempre um caderninho para você. O meu é grandão, mas você pode uma caderneta, um pedaço de papel, anote na Bíblia. Eu gosto muito de fazer anotação em Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui, olha aqui, com bastante anotação, tá vendo ali escrito de vermelho? É que eu faço algumas anotações. Então nós vamos ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que começa assim. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos,
Por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenaram aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha que capítulo lindo, que história linda que completa o capítulo de número 6, junto com o número 7. Fala-se da história de Estevão, um dos que foi escolhido para ser diácono, para servir na obra de Deus, e era um homem que orava, que era cheio do Espírito Santo de Deus e que fazia prodígios e maravilhas. E isso incomodou as pessoas, a ponto de levantarem uma calúnia, uma mentira, e ele não perde a oportunidade, mesmo diante daquelas autoridades, sabendo que estava preparado, reservado para ele. Ele sabia que alguma coisa contra ele ia acontecer. Por quê? Porque ele estava falando de Jesus. Mas ele aproveita e conta toda a história, toda a trajetória do povo de Deus. Ele mesmo nesse momento, ele não perde a oportunidade, ele faz notório a esse povo toda essa história. Releia esse capítulo 7, é maravilhosa essa história. E você volta para o Antigo Testamento para relembrar a história do povo de Deus, a saída do povo de Deus do Egito, quando também os irmãos de José venderam ele para o Egito e ele se torna governador. Olha só, e aí quando eles ouvem tudo isso, eles ficam tão indignados que o versículo de número 54 do capítulo 7 que lemos hoje, diz: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes. Olha quanto ódio desse homem de Deus. E eles fazem o quê? Eles expulsam eles da cidade e eles apedrejam Estevão. Mas Estevão diz aqui, olha o que é que Estevão diz no versículo 55. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, Estevão continuava cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Ele não ficou olhando para os seus algozes, ele não ficou olhando para aqueles que estavam sentindo ódio deles. Ele olha para o céu, ele olha para Deus, a quem podia resolver a questão. E ele diz que ele tem uma visão maravilhosa. O que ele diz? E fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus. Que coisa maravilhosa, gente. Que estava sentado aonde? À direita de Deus. E disse, olha o que é que ele diz, mesmo nessa hora, sendo maltratado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está em pé à direita de Deus. Mas esses homens gritavam e gritavam e gritavam. E a Bíblia diz que eles pegaram as suas vestes e depositaram aos pés de um chamado Saulo, um jovem chamado Saulo. Grava bem esse nome, nós vamos falar dele lá na frente. E aí apedrejaram Estevão, e Estevão dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia que ia morrer. Ele estava ali cheio do Espírito Santo de Deus. Não havia medo em Estevão. Havia confiança que estaria com Cristo. E aí ele diz, o versículo 60, que é o último, diz: e pondo-se de joelhos, ele se ajoelha e ele clama com grande voz. Ele ainda tem força para isso. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo falado isso, ele adormece, certo? Ele adormece. Olha que coisa maravilhosa. Estevão, ele não perde a oportunidade, mesmo na hora da morte. Que nós possamos entender que nós precisamos estar prontos, preparados, porque nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa vida. A que hora chegará o nosso momento? Nós precisamos entender que nós precisamos a cada dia estarmos de joelhos, ou mesmo em pé, deitado, caminhando. Nós precisamos estar em oração, em fidelidade diante de Deus e estarmos certos de que quem vai nos dar a salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, foi morto, sepultado, ressuscitou, está vivo, sentado à direita de Deus. E que nós temos a certeza de estarmos sendo protegidos pelo Senhor e que todas as coisas só acontecem com a permissão de Deus, com a vontade perfeita de Deus. Tudo está na mão de Deus. E vamos continuar orando, jejuando, lendo a palavra de Deus e sendo cheios do Espírito Santo de Deus, que foi mandado para estar conosco e é o nosso amigo, o nosso companheiro, até sermos
arrebatados para morar com Jesus na glória. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.